Olá! Hoje nós vamos tecer um biquíni, a parte de baixo de um biquíni. Eu estou usando uma linha marrom da Gasparian, que não tem fim, pelo jeito o cone aqui não quer acabar. E alguém viu um trabalho que eu tinha feito com a lã marrom e uns listadinhos e quis um biquíni também na mesma cor. Então vamos usar para mostra também de como fazer um biquíni. Coloquei na regulagem 6, 70 pontos. Eu vou fazer a parte de trás primeiro. Ele é inteiriço, a parte de trás começa, depois diminui, faz a parte de baixo e aumenta para a parte da frente. Ele é inteiriço, não posso fazer emendas na metade da peça. Então, começando pelas costas, eu vou tecer as 6 primeiras carreiras, que são sempre erguidas as agulhas para não falhar. Faço uma base do trabalho e depois começo a diminuir. O biquíni é forrado. Existe uma malha específica para forro de peças de praia. Nós vamos tecer malha lisa, mas o biquíni, como vai ser forrado, poderia ser jacquard, poderia ser até rendado, poderia ser alto relevo, listadinho, o que for. Eu faço 10 carreiras de início e já começo a diminuir, sempre diminuição interna. Diminuo 1 ponto a cada 3 carreiras. Se você tiver o transportador de 4, também seria bom fazer a diminuição mais para dentro, porque daí fica um detalhe. Já que ele vai ser forrado, nós vamos precisar da lateral para a costura, e é costura à máquina. Então, esse detalhe da diminuição ficaria melhor se fosse mais para dentro. Como o meu transportador de 4 está com uma das agulhas pegando a linha, então eu prefiro fazer com o de 3. Eu vou diminuindo a cada 3 carreiras, 1 ponto de cada lado, até sobrarem no centro 24 agulhas. Certo? Eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Cheguei em 24 agulhas com 76 carreiras. Essa é a parte das costas. Essa moça tem 104 de quadril. Como eu meço para fazer uma peça como um biquíni? Eu tirei a medida do quadril porque vai ser a parte superior, o cos. Eu preciso ter essa medida para saber como eu vou fazer o cos. O cos é posto depois, é costurado depois. Ela me trouxe uma peça que ela já tinha e eu tirei as medidas desse biquíni que ela já tinha usado, só que ele não é de malha, ele é de elanca. E eu tirei as medidas. Eu acho estranho tirar a medida de uma pessoa para fazer um biquíni. Maiô, quadril e busto e comprimento. Comprimento de cava também, porque às vezes o decote atrás é mais cavado, menos cavado. Mas biquíni fica meio estranho, então eu sempre peço para trazer uma peça. Ou uma calcinha, de repente, ou um biquíni antigo, que esteja servindo. Não que esteja muito folgado, porque também vai dar problemas aqui. Lembrando, ele tem que ser forrado porque a malha pesa. Entrou na água
e ele está muito folgado, muito mole, vai acabar perdendo a peça. Então, precisa ser forrado e posto elástico, tanto na cava da perna quanto em cima, e um elástico largo em cima de preferência, ou 2 estreitos, tá? Cheguei às 24 agulhas. Aqui eu vou fazer o fundilho. É inteiriço, então eu preciso uma quantia de carreiras para fazer o fundilho. Eu vou fazer, depois eu marco. Então, chegamos aqui com, primeiro no meu borrador, 70 pontos, 10 carreiras em cima, diminuir a cada 3 carreiras, 1 ponto, até 76 carreiras. Cheguei aqui, nessa altura, começo a fazer o fundilho. O fundilho é reto. O fundilho deu 30 carreiras. E agora nós estamos na altura de começar a parte da frente. A parte da frente não é da mesma tamanho que a de trás. Ela é mais cavada, ela é mais curta. Então, eu zero o marcador de carreiras, porque aqui já deu a quantia, eu já tinha marcado. Zero o marcador de carreiras e vamos começar a fazer aumentos. Os aumentos também não são na lateral, eles são internos, com o transportador. Como eu fiz diminuição com o transportador de 3, o aumento também vai ser, certo? O aumento é interno, então eu passo as 3 agulhas para o lado, pesco uma laçadinha do ponto lateral e formo o ponto, para não formar um buraquinho aqui. Se eu simplesmente puxo, fica um buraquinho, fica bem estranho. Aumento também a cada 3 carreiras. Eu vou aumentando até chegar ao comprimento e já mostro para vocês. Cheguei em 36 carreiras, fazendo aumentos lateral, deu um total de 46 pontos na parte da frente, 36 carreiras. Só que eu não vou terminar aqui, eu vou fazer mais 4 carreiras. Como nós fizemos 10 na parte das costas, eu vou fazer 4 aqui. 4 lisas, sem aumento, sem nada. Então, na frente, 40 carreiras, nas costas, 76. Aqui sobraram 46 pontos que eu vou remalhar. Esse remalhado, eu não posso fazer ele muito junto, não posso fazer ele muito preso. Pode ser feito o remalhado com agulha de costura, que é aquele que faz mais flexibilidade em cima. Por que que eu não posso fazer justo? Porque ele pode estourar, certo? Então, um remalhado. Se você vai com o remalhador, não puxe tanto o fio para ele ficar um remalhado junto. Deixa um remalhado mais folgado, certo? Eu vou remalhar e já mostro para vocês o cos. Depois de remalhada a parte da frente, coloco sobre aquela malha específica para forro de maiô. Por que que essa malha é melhor? Porque ela seca mais rápido, porque ela não fica pesada quando molhada e ajuda a dar mais segurança na peça, que ela não caia, e também mais questão de higiene e saúde. Eu deixo alfineto nas laterais, bem no último pontinho, nas 2 laterais. Se fosse uma malha em jacar, eu teria dado uma leve passadinha nela. Como é malha lisa, eu não quero esticá-la tanto, então eu utilizo bastante alfinetes.
colocando uma sobra nesse forro. Direito do forro, direito do tricô. Vamos costurar bem na pontinha, uma carreira, pode ser um zigue-zague com cetanil, que é uma linha específica que molha e não dá problema de ele apodrecer e nem quebrar. Ele é uma linha bem resistente. Costuro as duas laterais e deixo a parte de cima aberta, que é onde nós vamos virar. Antes de virar, nós vamos colocar um elástico fininho de um lado e do outro da perna. E depois viramos e rebatemos esse elástico, certo? Eu vou tecer o cos ainda e depois eu costuro e mostro a peça para vocês. Aqui costuramos o forro, bem na última agulha, acompanhando. A sobra de tecido da parte de cima eu vou deixar para depois que virar, acertar. Essa sobra de tecido que tem nas laterais, nós vamos cortar rente. Antes, eu vou medir o elástico. Eu estou usando um elástico que ele não tem muita pressão, ele é bem fraquinho. Vai ser colocado pro lado interno e não vai aparecer na parte do biquíni mesmo quando virarmos para o direito. Eu vou medir da seguinte forma, acompanhando sem esticar, acompanhando toda a curvatura da perna. Marquei, dobro o elástico pela metade e dobro novamente a metade da metade. Uma dessas partes eu vou eliminar. Essa quantia de elástico que tem aqui, que são 3/4 do total da medida, vão ser usados aqui. Eu vou alfinetar em cima, nas duas partes e uma no meio, e vou puxando. Ele vai dar um suporte bom, não vai puxar em demasia e vai segurar a parte do biquíni mais presa na pessoa, mais firme, ok? Então, medi sem esticar, marquei aonde, dividi pela metade e novamente eu tenho 4 partes, uma delas eu vou descartar e essa me dá a medida que eu preciso aqui para a perna. Esse é o elástico que eu vou usar somente para a perna. O do cos, ele é um elástico largo. Eu quero ver se eu tenho preto, senão eu vou usar 2 elásticos mais estreitos em preto que eu tenho, certo? O cos eu fiz listado, já costurei. Eu fiz algumas listas juntas, outra parte em marrom. Agora eu vou, depois de terminado a parte da calça mesmo, antes de virar o cos, eu vou ver posicionando a parte das costas, posicionando a parte da frente. Aí eu vou abrir somente essa parte onde vai ser a frente e onde vai ser as costas, eu vou abrir somente essa parte da costura para encaixar a calcinha, certo? O elástico aqui é um elástico largo, caso eu não consiga achar o preto, eu vou colocar um elástico duplo, 2 carreiras de elásticos e vou fazer uma marcação em costura central, certo? Eu vou fazer isso, depois eu mostro para vocês. Depois que costurei, viro para o direito o tecido. As costuras ficam todas internas, o elástico não fica aparente. Pego alfinetes novamente e alfineto toda a lateral para dar uma firmeza aqui para nós fazermos a costura, para rebater o elástico que está interno. E também firmar essa emenda de tecido com forro. Quem gosta de alinhavar, alinhava. Eu não vou alinhavar aqui, eu deixei uma porção de alfinetes e vou tirando conforme eu vou costurando, certo? Eu vou fazer isso agora
e depois mostro o resultado dele já costurado. Aqui estamos costurando o acabamento superior do biquíni, da parte da calcinha do biquíni. Eu costurei o acabamento na remalhadeira, no lado avesso, abri o tanto que vai ser, o tanto necessário para encaixar a parte traseira primeiro, marquei, coloquei no lado direito, costurei somente um ladinho do acabamento superior com a calcinha, a parte das costas, e agora estou fechando manualmente o acabamento na parte de trás. Depois eu vou fazer a mesma coisa na parte frontal. No lado, onde foi a junção de um lado com o outro do acabamento, eu deixei um espaço para passar o elástico, que vai ser um elástico largo, e termina o biquíni, a parte de baixo do biquíni. Depois que eu terminei, eu mostro para vocês o resultado. É muito alfinete, é muito alinhavo que precisa ser feito para acertar que as duas partes laterais estejam do mesmo tamanho. Que às vezes em centímetro é difícil de conseguir acertar. Então, você precisa marcar com alinhavo, alfinetar, fazer uma vez, duas vezes, três vezes, se for o caso. Se não tiver uma máquina para costurar essa parte aqui, olha, alinhavo aqui. Se não tiver uma máquina para fazer essa parte da frente aqui que eu fiz, costurando na remalhadeira, costura à mão. A mesma costura que se faz na lateral de uma blusa. Acha-se o meio, alinhava, acha-se a lateral, alinhava, e depois costura duas agulhas daqui, duas carreiras de lá, até fazer toda a parte, primeiro de um lado, depois do outro, para encobrir justamente o início e o final do biquíni, que ele fica totalmente limpo o trabalho. Não fica no avesso do biquíni alguma marcação de onde foi feita o término do trabalho. O elástico vai ser um elástico largo, que vai ser nessa largura total aqui. Esse acabamento poderia ser mais largo, dependendo da ideia da cliente. Essa trouxe uma peça e queria igual. Então, certo? Eu mostro para vocês o resultado final. E esse é o resultado do biquíni, da calcinha do biquíni, depois de toda a costurada. Então, as medidas do biquíni. A pessoa tem 104 de quadril. Ela trouxe um biquíni de amostra, que é o melhor, é o ideal para tirar as medidas. O comprimento da parte das costas, 17, na frente, 9.
Eu fiz com uma linha Gasparian na regulagem 6, o trabalho. A linha Gasparian equivale a 3 fios 3,30, 2,30, perdão. Coloquei 70 pontos, teci nas costas 76 carreiras, 30 de fundilho e 40 na parte da frente. Atrás diminuindo 1 a cada 3, na frente aumentando 1 a cada 3, 1 a cada 3 carreiras, né? Sobrando na frente 46 pontos. O cos eu coloquei 20 pontos e teci na regulagem 5, 370 carreiras. Para esse tamanho de quadril. Caso seja, queiram um cos mais largo, coloca mais ponto. Caso queiram um cos mais estreito, diminui as carreiras. Isso é básico. Ok? Essa é a parte de baixo. Eu vou tecer depois a parte do biquíni, do sutiã, no caso, que completa o biquíni. Certo? Bom trabalho!